No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o nosso querido Sebastião Rodrigues faleceu, marcando o fim de um longo caminho de amor, determinação e dedicação à vida. Sebastião nasceu em 29 de agosto de 1950 no pequeno vilarejo de Vila São Francisco, localidade fictícia, mas bonita como a memória, situada na região nordeste do Brasil. Ele cresceu entre as flores e o verde da sua cidade natal. A infância de Sebastião foi marcada pela amizade com a natureza, sendo um menino que preferia se divertir plantando árvores e cuidando dos animais do quintal do havido. Aos 18 anos, Sebastião partiu para a cidade de Pedra Branca, no estado fictício de Goiabada, onde cursou medicina na prestigiosa Universidade Federal de Goiabada. Durante seus estudos, Sebastião se destacou por sua capacidade de conectar-se com seus pacientes, tornando-se um médico carinhoso e dedicado. Em 1976, Sebastião recebeu seu diploma como médico e imediatamente retornou à Vila São Francisco, onde abriu sua própria clínica de medicina geral. Lá, ele atendeu incontáveis pacientes, sempre com a mesma dedicação e carinho que havia marcado seu trabalho desde o início. Em 2015, Sebastião foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural por seu trabalho incessante como médico de família em sua pequena cidade, sendo reconhecido nacionalmente por seu legado na área da saúde pública e pela forma como ele transformou vidas através de seu atendimento. A vida privada de Sebastião foi marcada pelo amor à família, a quem dedicou toda a sua vida. Em 1972, Sebastião se casou com Maria do Carmo, uma mulher corajosa e forte que lhe ofereceu apoio incondicional em todos os momentos de dificuldade. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Carlos, Ana e Miguel. Sebastião gostava de passear pelo quintal, cortando lenha e plantando flores. Ele também era apaixonado por literatura, com uma coleção impressionante de livros em seu estúdio particular. Em sua velha vitrola, guardavam-se discos antigos que tocava quando se sentia cansado do mundo moderno. No entanto, a vida de Sebastião não foi sem dor e sofrimento. Em 2008, perdeu a esposa doente de coração, Maria do Carmo, uma tragédia que o marcou profundamente. Mas Sebastião seguiu adiante, levando consigo o legado da mulher que amava tanto e continuou a cuidar dos outros. Sebastião também gostava de passeio pela floresta, acompanhado apenas de sua câmera fotográfica. Ele era um apaixonado pelas fotografias de natureza e suas obras artísticas são lembranças eternas da beleza do mundo natural. No último ano de sua vida, Sebastião se dedicou ao hobby que mais lhe agradava, a restauração de motocicletas antigas. Ele tinha uma coleção de máquinas deslumbrantes e suas mãos experientes foram capazes de dar vida nova a cada peça que tocavam. Ao longo de sua vida, Sebastião foi um exemplo a ser seguido. Sua paixão pela vida, pelo amor e pelo cuidado pelos outros marcou suas relações e o fez um homem adorado por todos que o conheceram. E hoje, quando ele faleceu, todos que o amaram se lembram de seu sorriso contagiante, de seus olhos que falavam mais do que 1000 palavras e de sua voz que, mesmo no silêncio, continua a ensinar-nos sobre vida, amor e saúde. A memória de Sebastião Rodrigues viverá para sempre entre nós, como uma luz que iluminou o caminho de muitas vidas. Esta manhã, aos 73 anos, faleceu Maria do Carmo Pereira, conhecida na Vila de Água Limpa como a mãe da comunidade. Aprendiz de sereia, cozinheira de alma, professora e amiga dos mais pequenos, a senhora era um referente no povoado, onde sempre ensinava o valor de cuidar da terra e do próximo. Nascida em Água Limpa, filha de humildes camponeses, Maria do Carmo sempre sonhou com um futuro mais brilhante. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Educação de Aracaju, onde conheceu o amor da vida, Antônio Carlos.
Casaram-se logo após a formatura, e juntos construíram uma casa de madeira no meio do bosque, perto do rio que banhava a vila. Apesar das dificuldades, a dupla dedicou-se à educação local, tendo Maria como professora de literatura e Antônio como diretor da escola municipal. Juntos, formaram um casal invencível que ensinou a importância do amor, da família e do respeito à natureza. Em 1985, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Em entrevista ao programa Gente que Faz, ela disse: "A educação é o caminho para o futuro. Eu quero ensinar os jovens a valorizar o seu meio ambiente e cuidar do planeta." Maria do Carmo também foi uma mãe adotiva de toda a vila. Sua casa era um abrigo para todos, sempre cheia de alheios, conversas, risadas e aromas de comida. O quarto da senhora sempre tinha umas finas orquídeas no lume, e a cozinha always resmelava de goiabada caseira e pão de queijo. Em 2001, o marido faleceria em um acidente de ônibus. A senhora passou então a cuidar sozinha da casa, dos filhos e do jardim. Mas não desistiu de ensinar os alunos a amarem a natureza. Ela mesma cultivava rosas no quintal, ensinando às crianças como é o cuidado com as plantas e a beleza da vida. A senhora também era conhecida por sua coleção de imagens de santos, que havia começado quando tinha apenas 10 anos. Era uma fonte inesgotável de histórias e lendas para os pequenos visitantes da casa. Maria do Carmo Pereira será lembrada como um exemplo de solidariedade, carinho e amor pela terra. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem. Na Biblioteca Municipal montaram um painel em sua homenagem. E hoje, ao amanhecer, a senhora deixa um vazio no coração de todos que conheceu. Mas ela será eternamente lembrada quando, passando pela rua onde vivia, chega-se à casa com telhado de zinco e vê as rosas florindo na entrada, e em _start assista. Ou ouve a tocada do violão em algum quarto. E quando se abre um livro antigo de crochê e lembra-se das toalhas feitas à mão que cobriam a mesa, ou ao passar por uma prateleira cheia de ervas secas, recordando os tempos em que ensinava a importância da saúde e do bem-estar. E ainda quando passeia pelo jardim, olhando para as orquídeas no lume, sabe-se que a senhora está sempre presente, cuidando e amando da vida. Assim como ela ensinou, nós também devemos valorizar o meio ambiente e cuidar do planeta. Maria do Carmo Pereira, uma mulher deslumbrante, eternamente lembrada na Vila de Água Limpa. Ele nasceu no coração de São Paulo, em um verão de tudo azul e 80 graus, numa casa onde o silêncio era uma nota adicional em suas composições. Era Chico Buarque, cuja vida foi um hino à resistência brasileira, enquanto cantor, compositor, escritor e dramaturgo. Seu nome, como uma nota ressonante, vibrava nas ruas da capital paulista, onde cada canto era um grito de amor pela terra. As letras de Chico eram poemas encantados em ritmos de samba e bossa nova, que desbravavam os recantos mais secretos do coração brasileiro. Eram palavras que se entregavam aos ouvidos, como um sonho que flutua no ar, entre as notas da guitarra. Seus versos eram uma balada vida, um hino à esperança, e cada uma deles era um tributo à beleza do país, em suas mil maravilhas e dificuldades. Chico Buarque era mais do que um cantor. Era uma voz, um grito de resistência cultural no Brasil. Seu talento transcendia os limites da música popular, elevando-se à poesia, ao teatro, à literatura e até mesmo à política. Com suas letras engajadas, ele convidava o mundo a olhar para as lacunas da sociedade brasileira e a questionar o que era justo e equilibrado. Sua música era uma mistura perfeita entre a delicadeza da canção romântica e a força da crítica social, desafiando os ouvintes a refletir sobre o seu próprio papel na vida brasileira. Sua voz era um rio que fluía pelas ruas da cidade, uma onda de emoções que tomava conta dos ouvintes, transformando-os em participantes ativos de uma revolução pacífica e poética. Chico Buarque foi mais do que uma lenda, foi um símbolo da resistência brasileira, uma figura inconfundível na música popular brasileira. Seu legado continua vibrando nas gerações mais novas, que buscam inspiração em suas letras e melodias, como testemunhas de um mundo que se transforma. E o Brasil cantava com ele, enquanto as estrelas brilhavam no céu e o vento sussurrava nas árvores. Era uma noite de amor e esperança, num país que, mesmo em seus momentos difíceis,
continuou sonhando com um futuro mais justo e equilibrado. E Chico Buarque, como sempre, estava lá, na frente do caminho, cantando suas letras, enquanto o Brasil dançava. No Rio de Janeiro, onde a vida é um sonho e a música flutua nas areias da praia do Botafogo, surgiu um menino que se chamaria Chico Buarque, filho da inteligência imensa de Sérgio Buarque de Holanda. Aquele olhar vivo, aquela criança carinhosa, nasceu no meio dos livros e das discussões do salão da casa, num local onde o pensamento e a emoção caminhavam juntos na harmonia da família. Aquele mundo intelectual, colorido de ideias, foi o berço de Chico, cujas veias carregavam uma força criativa que ele desenharia em ritmos e versos. No meio dessa criação refinada, ele se destacou logo desde a infância. Com suas canções simples e suaves, como o mar que bate contra a costa de Ipanema, ele fez com que os corações se abrissem para a beleza da vida cotidiana. A música, aliada às histórias dos vizinhos, das coisas pequenas e dos momentos que passam desapercebidos, inspiraram o jovem artista a criar obras maravilhas. Sua sensibilidade refinada se revelava em cada composição, como um olhar encantado para o mundo ao redor dele. O Rio, com suas montanhas, suas praias e seus cariocas entregados à música, foi a escola do talentoso Chico Buarque. Ali, nas sombrias ruas da Zona Norte ou nas festivas avenidas da Gávea, ele aprendeu que a vida é uma música que se toca ao longo do tempo, e que o amor, como em Apesar de Você, é um presente inesquecível. No entanto, a vida não é sempre uma canção. Chico também aprendeu a luto, a saudade e a tristeza. Em suas obras, ele captura esses sentimentos com tanta força que nos movemos emocionados até os mais profundos cantos de nossa alma. E é justamente naquele sentimento de perda que _start assista. Que _start assista _start assista _start assista _start assista. Nós encontramos a beleza da resiliência e a força de nos levantar após as tempestades. Chico Buarque nos lembra que a vida é uma balada complexa, cheia de notas altas e baixas, em que o amor e a esperança servem como compasso para nos guiarmos através do caos. Criado no meio da cultura carioca, Chico Buarque foi uma voz inconfundível na paisagem musical brasileira. Sua música deslumbrante é um reflexo do coração de um homem que amou e sofreu, que viu a beleza nos detalhes mais pequenos e que, em cada verso e melodia, mostrou que a vida é uma composição maravilhosa. E aquele carinhoso olhar que nos convidava a escutar suas canções, aquela voz suave que encantava a gente com histórias e emoções, foi um testemunho da habilidade de Chico Buarque de transformar o mundo em poesia. E assim, no Rio de Janeiro, onde o mar chama para a terra e a música vive nas almas das pessoas, Chico Buarque desenhou um retrato vivo da vida, uma memória que nos torna mais humanos, mais resilientes e mais capazes de amor. E é por isso que ele permanecerá para sempre no coração da gente carioca, em cada batida de samba e em cada nota de um violão. Chico Buarque, filho do Brasil carinhoso e insuperável, brotou da terra e do sol, sementes plantadas em um terreno de sonhos e amores, que se transformariam nas notas de seus guitarristas e na leveza dos versos. Cedo aprendeu a reverberar com o som das montanhas e vales de sua juventude, sentindo a arquitetura no ar, no espaço e no tempo, até que um dia os cantores e poetas surgiram do silêncio. Em meio às muralhas altas da escola, ele descobriu que era mais uma abertura, um salão de música e palavras, onde a verdade se dizia com o sopro das cordas, com a vibração dos acordes que, assim que tocados, transformaram-se em sonhos. Chico, no entanto, era mais do que um menino que ouvia música. Era uma voz que ia encontrar-se com si mesmo e com o mundo, a partir das paredes e tetos que dominavam seus estudos. Em seu coração, as notas fluíam, enquanto suas mãos escreviam letras e melodias, como se fossem um mapa do seu próprio sentir e da paixão brasileira. A ditadura militar foi um vento frio que tentou apagar essas coisas, mas Chico, com sua forte carne e espírito de luta, sabia que o som de sua voz não poderia ser silenciado por ninguém. Ele continuava a escrever em segredo, cantava para si mesmo e para aqueles que conseguia ver, e suas composições foram como um refúgio para os corações desamparados e opressos pela queira e censura. Os versos de Chico foram como uma luz no meio da escuridão, e isso só o fortaleceu. Ele se transformou em um artista comprometido com a liberdade e com a verdade, que não cederia mesmo diante da repressão.
Seus versos se tornaram uma espécie de manifesto contra a opressão, contra a censura, e seu legado ficará para sempre como um testemunho valioso da história do Brasil. E hoje, quando ouvimos as músicas de Chico Buarque, sentimos não apenas sua voz, mas a voz de uma nação que se levantou e lutou contra o medo e a desigualdade. Seus versos são como um olhar que transpira amor pela vida, pela paixão e pela liberdade. E é por isso que ele será sempre lembrado com respeito e admiração, na terra dos seus sonhos, no Brasil. No meio de um mundo em constante movimento, Chico Buarque emerge como um farol, sua voz sussurrando promessas de uma realidade mais justa e bela. Nas sombras da cidade, onde o ritmo das batidas se confunde com os sussurros do vento, ele encontrou a inspiração para sua obra. Um gênio criativo que desembarcou no Rio, como uma maré de letras e melodias que eternizam a alma brasileira. A voz de Chico, encantadora e íntima, penetra nas almas, fazendo as páginas de um livro se movimentarem com o verso de suas canções. Os sons de sua guitarra, como brotos de vida em um deserto sonhador, despertam a consciência de uma geração que busca respostas no canto da terra natal. No auge da tarde, sob o brilho do sol do Brasil, ele compôs Construção, uma obra-prima que retrata a angústia e a esperança de uma nação em constante transformação. As palavras levantam-se como montanhas e caem com suavidade, como chuva em um verdejante campo, pintando um quadro simbólico da vida brasileira. Caminhando nas ruas da capital, onde o esplendor das avenidas se funde com a austeridade dos altéus prédios, Chico concebeu Apesar de Você. Uma balada que recorre ao sentimento mais puro do coração brasileiro, contando a história do amor e da dor que o unem. Sua voz entoa como uma promessa de esperança, enquanto o mundo se desfalece em frente à beleza de suas palavras. O artista não se contentou em limitar suas criatividades apenas à música, mas também abriu mundos imaginários em seus romances e peças de teatro. Sua obra literária é um vasto panorama da vida brasileira, onde amores desgarradores se entrecruzam com a realidade política do país. A escrita de Chico é uma espécie de batucada nas páginas do livro, um ritmo que encantará quem os ler. Por tão diversos os seus trabalhos, unidos por uma mesma fiação, o amor ao Brasil e à sua cultura. Ele se consagrou como guardião dessa herança, um ícone da resistência artística que nos lembra sempre do valor da liberdade de expressão e a importância do respeito pela diversidade. Chico Buarque é mais do que um artista consagrado. Ele é um símbolo da essência brasileira, uma voz que sussurra os sonhos e esperanças de uma nação que vem crescendo ao som do seu canto. Seu legado vive no coração de cada brasileiro, em cada nota de suas músicas e em cada palavra escrita nas páginas dos seus livros. Ele é o nosso hino, o nosso amor, a nossa alma cantada na beleza das letras e melodias que ele compôs. Na rica galeria da história brasileira, o retrato de Chico Buarque é uma pintura vibrante, cujas cores vão além do som de sua voz e da letra de suas músicas. Ele é um retrato que se enche de vida a cada pé de porta, em cada verso e acordado, onde o olhar desce _start assistam para o fundo e se perde nas fibras da alma brasileira. Chico Buarque, como se fosse uma floresta tropical, abriga inúmeras espécies de pensamentos, de emoções, de histórias que se entrelaçam e se mimetizam. Sua obra é um mapa vivo da consciência nacional, onde os sons das guitarras, as palavras cantadas e a presença constante de sua voz nos leva aos mais profundos reconditos do país, despertando nostalgias e esperanças. A cidade de São Paulo, com seus arranha-céus e suas ruas movimentadas, vive em harmonia com o legado de Chico Buarque. Ele se tornou um ícone da cultura paulista, uma voz que representa a diversidade e a força do Brasil, onde o futebol, a música e a literatura são parte integrante da vida cotidiana.